Abra sua Bíblia comigo. Nós queremos tomar 3 textos com base para o povo ser honrado nesta noite. Então, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, e versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Nós queremos também que a você deixa marcada na sua Bíblia. Você deixa de segunda-feira, capítulo 3, versículo de número 9. E deixa registrado aí também, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Então, eu vou repetir para você localizar aí a sua Bíblia, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. E deixa registrado também aí, já na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8 ao 9. E 1 Tessalonicenses, capítulo de número 13. A mensagem que vai ser pregada essa noite é para crente, é para quem quer ser salvo, é para quem quer dar a glória com Deus. A mensagem que eu vou pregar essa noite é para convidar quem não é crente a ser crente, para entrar na glória também. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Diz assim o texto, para não ser prolixo do tempo, o texto diz assim: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coroa no tempo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei seu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o meu Deus também, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja, perdão. As igrejas, perdão. Diz assim também em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8, na sequência, o texto diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mas ainda ele é longânimo para alguns. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passarão com grandes trombos, e os inimigos se desfarão ardendo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser santo, trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Rapidamente, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 13. Nós iremos também tomar como base para o corpo sermonário este texto. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 13, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém ou não amém? Repita-se comigo: coroa, promessa,
Meus queridos, esses textos que nós tomamos como base para o povo secular são textos que têm que estar enquadrados na observância da igreja, principalmente para nós que temos e aguardamos uma grande promessa, sabedores nós que a nossa maior promessa da parte de Deus não é adquirir fortunas, não é adquirir diplomas, não é adquirir uma mega casa. Sabemos que a maior esperança que a igreja carrega é o tocar da trombeta e nós, nesse corpo corruptível, sermos transformados em um corpo de incorruptibilidade, encontrarmos com o Senhor nos ares e para sempre estar com Ele, para que possamos viver dentro da sua promessa, gozando este gozo celestial. É interessante entender que esses textos devem ter a sua confiabilidade, porque são textos bíblicos, são textos apostólicos, são textos contemporâneos. E por que não dizer que quando nós olhamos para esses textos aqui, nós vamos observar que todos os três escritores escreveram esses textos em datas diferentes, mas pelo posicionamento da sua escrita, da sua fala, parece que eles estavam em consonância, parece que eles estavam combinando dentro do seu tratado um texto. Observe que Apocalipse foi escrito no ano 96 depois de Cristo. Segunda Pedro foi escrito entre o ano 61 ao ano 65. Primeira Tessalonicenses foi escrito no ano 54 depois de Cristo. E você vai perceber que ambos tratam da mesma questão, trata da maior revelação, uma das maiores promessas da igreja, que é a volta de Cristo, que é o retorno do Rei. O primeiro texto que nós tomamos como base para o povo secular, os irmãos vão perceber que é uma carta do Senhor, através da escrita de João, à igreja de Filadélfia. É sabido de todos nós que a igreja de Filadélfia está enquadrada entre as igrejas das ao redor, que Deus não tece a ela crítica, Deus não tece a ela correção, mas Deus tece à igreja de Filadélfia elogios, dando a ela fortalecimento, dando a ela invertidas de firmeza, dando a essa igreja um posicionamento em conhecer as obras da mesma. É interessante entender que quando nós olhamos para o Senhor falando à igreja de Filadélfia, os irmãos percebem que quando você faz o estudo da igreja em Filadélfia, você percebe que de fato esta igreja é uma igreja vitoriosa. Até porque a igreja de Filadélfia, ou a igreja em Filadélfia, melhor dizendo, ela está dentro de um ambiente que aparentemente seja, ou parece ser, um ambiente sólido, um ambiente de uma estrutura financeira sólida. Mas tem, na verdade, quando você estuda dentro do contexto, ainda que a cidade leva o nome de um rei, ainda que a cidade é amparada por um rei, a cidade de Filadélfia, ela passava por algumas adversidades. O nome Filadélfia significa amor fraterno. Quem deu este nome para esta cidade foi o rei Hermeneu, que deu este nome em homenagem ao seu irmão, por causa da fidelidade, do amor fraternal entre eles. E logo ele coloca este nome como homenagem para o seu irmão, titulando, endereçando a este lugar que passa a ser chamada de Filadélfia. Porém, a cidade de Filadélfia era uma cidade que sofria muitos terremotos. A cidade de Filadélfia, quando os terremotos vinham sobre esta cidade, devastava, destruía esta cidade, mas eles iam lá, reconstruíam a cidade novamente. Apesar dela sofrer esses abalos, era uma cidade portuária, era uma cidade também importadora ou exportadora, melhor dizendo, de vinho. Infelizmente, eles adoravam ao deus Baco nessa cidade, considerado o deus do vinho. E é nessa cidade que a igreja de Filadélfia está localizada. E observe bem que quando você olha para dentro do contexto da igreja em Filadélfia, o Senhor utiliza de uma palavra que nos chama muito a atenção. A igreja de Filadélfia
existe nela um contexto aqui da fala de Jesus que faz nos refletir. Refletir o quê? Observe que o Senhor falou com a igreja de Filadélfia: guarda o que você tem, para que ninguém tome, para que ninguém roube a sua coroa. O que nos aguça aqui dentro do contexto, eu não posso aprofundar muito dentro do contexto histórico para não tomar tempo, porque não temos. Os irmãos vão perceber que aguça a nossa atenção a entender o que a igreja de Filadélfia deveria guardar, para que ninguém tirasse dela, para que ninguém tomasse dela, para que ninguém roubasse dela a sua coroa. Os irmãos são de Bíblia e sabem melhor do que eu, que a palavra coroa na Bíblia tem as suas significâncias, ou seu significado. Coroa na Bíblia fala de quê, pastor? Coroa na Bíblia fala de posição, coroa na Bíblia fala de honra, coroa na Bíblia fala de destaque, coroa na Bíblia fala de reinado, coroa na Bíblia também fala de galardão, e coroa na Bíblia fala de salvação. Observe bem que quando você faz uma perícope textual, comportamental, da fala de João, era como se João estivesse dizendo que essa coroa aqui está no campo da salvação. É como se eu estivesse dizendo: guarda o que tem, para que ninguém roube a salvação de vocês. Guarda o que tem, para que ninguém tire a salvação de vocês. O que me chamou a atenção nesse texto é que quando você estuda a igreja em Filadélfia, você percebe que essa igreja é considerada uma igreja que não era um potencial naquela cidade. Era uma igreja que não tinha recursos financeiros, mas aí o Senhor falou que ela tinha alguma coisa que ela deveria guardar. Ela tinha alguma coisa que ela deveria proteger para não perder a coroa dela. Pastor, o que é que essa igreja tinha que ela deveria guardar para não perder a sua coroa? A primeira verdade que nós vemos no texto, que essa igreja tinha, a igreja de Filadélfia, e que ela deveria guardar para não perder a sua coroa. O texto vai nos informar que ela tinha pouca força, mas ainda tinha a palavra. Vou repetir: essa igreja tinha pouca força, mas ela tinha a palavra. Mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Observe bem que a Bíblia diz que essa igreja sofria constantemente ataque dos que eram da sinagoga de Satanás. Havia alguém ali que pressionava essa igreja. Essa igreja não tinha força política, essa igreja não tinha força financeira, essa igreja também não era superlotada, porque quando você olha a geografia da cidade de Filadélfia, não eram muitas pessoas que moravam lá, eram poucos mínimos, não tinha condição financeira, não tinha força política, mas era uma igreja que decidiu não se vender, que decidiu guardar a palavra. Era como se alguém dissesse para eles: olha, o rei está de olho em vocês e sabe que vocês não cultuam o Deus que eles cultuam, que eles adoram, mas se vocês se curvarem, se vocês se entregarem ao Deus Paco, se vocês se deitarem na vontade desse Deus, obviamente o rei vai olhar para vocês e vai dar para vocês uma ajudinha financeira, e vai dar para vocês uma moral política. Mas você vai perceber que logo o texto está dizendo: eles guardavam a palavra do Senhor. Como assim, pastor? Eles não se venderam, não perturbaram a palavra do Senhor, ao ponto do próprio Senhor falar com eles: guarda o que tem, para que ninguém roube, para que ninguém tome a coroa de vocês. A primeira coisa que vocês têm é a palavra. Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? Então deixa eu dizer um recado para você esta noite aqui. A igreja do Senhor não precisa de se vender. A igreja do Senhor já tem a palavra. A palavra já é suficiente. Alguém pode até não gostar, mas eu vou entregar o rolo todo hoje. Alguém pode até não aceitar, mas eu vou entregar a palavra aqui hoje. A igreja não precisa de
disse, para não perder a sua coroa. Era qual, pastor? É que eles tinham pouca força. O que, pastor? Eles tinham pouca força. Pouca força eles tinham, mas ainda tinha a palavra guardada no coração. Eles tinham pouca força, mas a palavra sustentava eles. A palavra dava vigor para eles. A palavra sustentava, fortalecia e capacitava eles. A terceira verdade aqui, na pouca força. O que, pastor Tiago? Na pouca força, a palavra de Deus era o fortalecimento para a sua santificação. Então guarda isso aí para você não esquecer. Eles tinham pouca força, mas ainda tinha a palavra. Na pouca força, a palavra é o sustento para sobreviver. Eles tinham contigo pouca força, mas tinha a palavra. A palavra na pouca força é luz para não te deixar tropeçar no caminho. Eles tinham pouca força, mas eles tinham uma palavra. A palavra era o suficiente para que, pastor Tiago? Para que eles vivessem uma vida de santificação e não se rendessem a Deus pagãos. Observe bem que eles tinham primeiro, eles tinham uma palavra guardada, a palavra em segurança. E você vai perceber comigo, em segundo lugar, o texto vai nos informar o que eles guardaram para não perder a coroa. O que eles tinham, pastor Tiago? Eles não negaram o nome de Jesus. Eles não negaram o nome de Jesus. Mesmo tendo pouca força, mesmo estando em ataque, eles não negaram o nome de Jesus. Alguém está impressionando, nega o nome, se curva, se dobra
eu dizer algo para vocês. Vocês acreditando ou não vai mudar nada para ele, porque um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Como assim, pastor Tiago? Olha, ele pode voltar tempo agora, como ele pode voltar daqui a 1000 anos, ele pode voltar daqui a 1 ano, como ele pode voltar também daqui a 1000 anos. Logo Pedro vai dizer, mas o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Sabe o que ele está dizendo? Se apegue na promessa e não fica detido na data, porque se você ficar detido na data, vocês serão ignorantes, vocês irão se frustrar. O Senhor, ele é longânimo, a fim de que alguns não pereçam, mas que todos venham ao pleno arrependimento. Aqui canta dizendo assim, que o Senhor retarda, o Senhor tarda, mas não falha. É assim, ele não tarda e ele também não falha. Ele vem na hora certa, ele vem no tempo certo, ele não tarda nem falha. Aqui você vai observar que a expressão longânimo ou longanimidade não está no campo de tempo. Ele é longânimo, a fim de que alguns não se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Aqui não é tempo, aqui é o que, pastor Tiago? Aqui é paciência. Ele está sendo